Você juntou dinheiro, escolheu o sofá, comprou os móveis e mesmo assim sente que a sua sala ainda não tá bonita? Agora chega, eu não vou deixar você gastar mais R$1. Eu vou te mostrar exatamente o que eu mudaria na sua sala agora mesmo. E como bônus, no final, irei transformar a sala de uma inscrita. Eu sou a Fábia, pode entrar que o quadro Decore já vai começar. Se eu fosse transformar a sua sala hoje, eu teria 3 objetivos: gastar pouco, causar o maior impacto possível e deixar tudo mais aconchegante. Dito isso, eu começaria pelo chão. E calma, não é porque o piso é feio, é porque falta o que muita gente evita comprar: o tapete. Eu sei exatamente o que você está pensando. Fábia, junta poeira, dá trabalho. Eu escuto isso sempre. Só que existe um detalhe. Quando a sala não tem um tapete separando o espaço, os móveis parecem que estão espalhados. Agora faz um teste comigo nessa sala integrada. Ela não é feia, tá? Mas olha o que acontece quando eu coloco um tapete do tamanho certo. Percebeu como parece que o sofá ganhou um lugar e a mesa de jantar ficou muito mais conectada? E não precisa ser aquele tapetão enorme e felpudo, não. Um de sisal é maravilhoso para limpar. Aliás, se a sua sala é pequena, eu faria exatamente o contrário. Escolheria um tapete de pelo baixo, fácil de limpar e que avance alguns centímetros para baixo do sofá. É esse detalhe que faz o ambiente parecer maior. E sabe qual é o erro? Comprar um tapete pequeno demais. É apenas dinheiro jogado fora, porque fica parecendo um pedacinho de pano no meio da sala que desvaloriza sua decoração. Já vamos falar mais disso. Daqui para frente as mudanças começam a ficar ainda mais interessantes. Sabia que a mesa de centro pode ser uma das escolhas mais caras da sala? E eu nem tô falando de dinheiro, mas do espaço que ela custa. Porque sempre venderam pra gente a ideia de que precisa ter uma mesa de centro. Ok, se a sala é espaçosa, mas a maioria de nós tem sala pequena. Por isso ela só atrapalha, você passa apertado e até bate a canela. Quem limpa a casa sabe exatamente o sofrimento que é ficar arrastando essa mesa toda vez. E no fim, ela acaba virando estacionamento de controle remoto, carregador e conta para pagar. Agora veja o que acontece nesse espaço. Não mexi em nada, apenas tirei essa mesa. Percebeu como tudo melhora? E de repente, parece que a sala ficou maior sem aumentar 1 centímetro. Se você gosta de apoiar um café, uma mesinha lateral já serve. E se gosta de receber visitas, coloca um puff. A sua sala não precisa copiar a revista. Ela precisa funcionar para você andar com conforto e sentar sem desviar de nada. Agora eu vou mexer justamente na peça mais cara da sua sala. Adivinha qual é? Se você pensou no sofá, acertou. Mas espera que eu não vou mandar você comprar outro sofá. Porque eu sei que para muita gente, esse foi o móvel mais suado para comprar. E ninguém troca um sofá de uma hora para outra, né? Mas deixa eu chutar. O seu sofá tem aqueles braços grandes, várias costuras marcadas e detalhes por todo lado? Durante muitos anos, esse era o sofá dos sonhos. Todo mundo queria um igual. Só que a decoração mudou, e muito. Hoje o que chama a atenção não é um modelo cheio de detalhes, é justamente o contrário. Por exemplo, esse sofá. Ele ocupa praticamente o mesmo espaço. Agora percebe que esse outro parece muito mais leve? E não é porque ele é menor, é porque ele tem linhas mais simples e tem menos informação visual. Mas antes que você pense, então eu vou ter que trocar por outro sofá, Fábia? Claro que não. Se o sofá está confortável, nem pensar em trocar. Eu faria outra coisa primeiro, que inclusive também vou fazer na transformação da inscrita. Então fica até o fim para ver. Isso já faz o sofá parecer mais atual. É por isso que eu sempre digo, antes de trocar um móvel, tenta primeiro atualizar o que você já tem. Porque muitas vezes o problema não é o sofá, é tudo que está acontecendo em volta dele. E tem mais uma coisa que passa longe na hora de escolher um sofá novo. Esses dois, por exemplo, têm praticamente o mesmo tamanho, mas esse parece muito mais pesado, né? E sabe por quê? Ele vai até o chão e esconde completamente o piso. Agora nesse outro, os pés aparecem. Só o fato de aparecer um pedacinho do piso faz a sala parecer mais leve. É esse tipo de detalhe que faz a gente pensar: nossa, parece até que aumentou a sala. Mas te prepara que vem algo que consegue estragar até o melhor dos sofás. E o pior, quase todo mundo faz. Boa parte das salas tem vários destaques. Tem um painel chamando atenção, a parede é colorida e ainda tem as almofadas.
Separado, nada disso é feio. O problema é quando tudo quer aparecer ao mesmo tempo. A gente entra na sala e não sabe nem para onde olhar. É exatamente por isso que muitas vezes você sente que a sala está meio bagunçada, mesmo quando ela está em ordem. Mas vamos para a prática. Eu vou escolher apenas uma coisa para ser o destaque dessa sala. Pode ser o lustre, o quadro, a parede, mas só um. Eu vou escolher o quadro. Note que a sala ficou muito mais agradável e não está confusa. Eu praticamente não mudei quase nada, só fiz o restante da decoração ficar mais discreta. Então evite um monte de coisas chamando a atenção. A sensação é de confusão. Por isso, antes de comprar mais coisas, olha para sua sala e faça essa pergunta. O que realmente eu quero destacar na decoração? Porque muitas vezes a sala está cheia e você só precisa valorizar aquilo que já existe. Mas se você continua achando que isso não vai deixar a sala bonita, espera para ver a dica 5. Você sabia que as almofadas podem envelhecer a casa? Eu sei que até pode parecer exagero, mas elas conseguem acabar com o espaço. Esse tipo de sofá, por exemplo, é bem confortável, mas é volumoso. Se usar almofadas pequenas com estampas assim, não valoriza nada. Agora vem um truque de design que ajuda a suavizar as linhas e deixar a sala mais moderna. O segredo aqui é colocar almofadas um pouco maiores e escolher tecidos lisos e com pouca textura. E claro, cores que combinem com o ambiente. Pronto, o sofá até parece muito mais atual. E tem outra coisa que muita gente faz. Vai comprando almofadas e mais almofadas e o resultado, você nem consegue sentar direito. Quem nunca fez isso? Mas eu faria exatamente o contrário. Poucas almofadas, mas bem escolhidas. Na maioria das salas, 3 ou 4 já são suficientes num sofá de mais ou menos 2 metros. Assim elas decoram e deixam a sala agradável sem disputar espaço. Ok, até aqui já mudamos 5 coisas. Mas espera aí que a sala ainda não tá pronta não. Você vai entender tudinho até o fim desse vídeo, então já deixa o like. Essa parede aqui tá pesada demais. A maioria das salas brasileiras tem um painel enorme atrás da televisão. E durante muito tempo, isso virou sinônimo de sala bem decorada. Só que hoje o menos é mais, e você não precisa disso. Olha essa parede escondida pelo painel. Tem nicho e mais um monte de informação. No lugar do painel, a TV pode ficar fixada direto na parede ou colocada na base do rack. Acima é comum usar uma prateleira de apoio só com alguns objetos. Nada em excesso, isso porque assim a parede fica muito mais leve, a televisão continua sendo destaque, mas ela não fica mais presa dentro daquele bloco enorme de madeira. E deixa eu aproveitar para te dar outra dica. Evite colocar atrás da televisão aqueles revestimentos 3D ou papéis de parede muito chamativos. Quando você está assistindo sua série favorita, o fundo também entra no seu campo de visão e quanto mais informação tiver ali, mais cansativa essa parede fica. Se quiser dar um charme, faz uma coisa bem simples. Pinta a parede com uma cor bonita ou escolhe um papel adesivo com uma textura bem delicada como um ninho. O resultado fica elegante, cansa menos o olhar e se um dia você enjoar, é muito mais fácil de mudar. Agora chegou a hora de olhar para a sua sala. Tem algum cantinho por aí que parece que ficou sem função? Pode ser entre o sofá e a parede, aquele perto da janela ou no canto do sofá. Quase toda a sala tem um espaço assim. Eu sei que você achou um por aí, mas calma, eu não quero que você encha cada cantinho com decoração. Na verdade, escolha uma única função para ele. Se a ideia é deixar a sala mais elegante, uma planta mais alta já resolve. Agora, se a sala fica escura à noite, uma luminária de piso faz muito mais diferença. E se você sente falta de um apoio, uma mesinha lateral pequena já é suficiente. Ok, agora faltam só mais 2 mudanças antes do nosso bônus. E essas, para mim, melhoram qualquer sala. Agora eu quero que você analise essa sala comigo. Ela tem um sofá bom, a base não é ruim. Então, por que parece que alguma coisa não se encaixa? Simples, porque cada peça tem uma cor diferente. E isso acontece muito. A gente compra um kit de almofada porque é bonito, depois acha um tapete assim em promoção, ganha um vaso de orquídeas falsas que a sogra doou, coloca uma capa no sofá por causa do gato e completa com cortinas escuras. Quando percebe, a sala já está toda colorida e você fica em dúvida de como combinar tudo isso.
Eu sei que essa é uma das maiores dificuldades na hora de decorar. Você também trava quando precisa escolher as cores? Pois é, quase todo mundo. Talvez a sua também seja assim. Mas nada está perdido. Tem um jeito muito simples de pensar nas cores com a regrinha 60, 30 e 10. Vamos imaginar que essa sala seja a sua e você vai decorar comigo. Primeiro escolhe uma cor principal para ser a base da sua sala. Normalmente ela já está aí em cores neutras nas paredes, no piso e no sofá. Depois escolhe uma cor secundária que você gosta para acompanhar essa base. Ela pode aparecer no tapete, na cortina e numa poltrona. E por último, escolhe uma cor de destaque só para dar vida no ambiente. Ela pode ser colorida e entra nos itens menores como almofadas, na manta, num vaso e num quadro. Agora olha o antes e o depois quando essa regrinha das cores aparece. Mudou muito, né? Mas ainda tem uma última coisa que eu faria antes de te dizer que a sala está pronta. Vamos ver? Com sinceridade, eu terminaria a sala pela coisa mais barata de todas, mas que por costume a gente nem liga mais para elas. Eu cuidaria dos acabamentos. Os fios aparecendo embaixo da TV, o controle remoto largado em cima do rack, o carregador do celular, aquele quadro um pouquinho torto. Pode parecer pouca coisa, mas é justamente esses detalhes que deixam a sala desorganizada. O bom é que quase nada disso custa dinheiro, então te anima por aí. Começa hoje a arrumar as almofadas, abrir as cortinas, tirar o pó. E tem mais, eu guardaria tudo aquilo que não faz parte da decoração. Devagarinho isso dá a sensação de que a sala está mais bonita. E essa talvez seja a maior ideia desse vídeo. Mostrar que decoração não acontece de uma vez. Você não precisa fazer tudo hoje. Escolhe uma dessas mudanças e depois me conta aqui nos comentários qual foi a primeira. Porque eu tenho certeza, quando você terminar, vai se orgulhar do resultado que você mesmo fez. E agora vamos para a hora do raio-x. Bora conferir comigo a transformação na casa da inscrita. Essa é a sala da Rafa. Ela se mudou faz pouco tempo e os móveis estão em ótimo estado, mas tem potencial para alguns ajustes. O móvel da TV é um pouco pequeno e combina com a mesa lateral. O sofá é azul da cor que ela gosta e tem essas duas poltronas. A primeira coisa que a Rafa me disse na consultoria foi: Fábia, eu queria uma sala mais aconchegante, leve, com mais cor, mais vida e uma iluminação melhor. E sabe o que eu mais gostei nessa sala? A gente não vai trocar móvel nenhum. Ela só precisa valorizar o que já tem. Então eu comecei pelas paredes que ela quer deixar branca. Para aquecer, escolhi essa prateleira em frejó na mesma largura do sofá. Assim equilibra com o móvel da TV que é pequeno. Em seguida, escolhi o terracota e o areia para os acessórios de decoração. Coloquei alguns quadros e detalhes em preto e azul para dar um contraste. E pronto! A parede da TV ganhou personalidade. Atrás do sofá tem um aparador. Ali eu instalei duas arandelas sem fio na lateral do espelho e reorganizei os objetos. Mas ainda falta vida. Aí veio itens em palha e uma planta alta aqui. Optei por uma ficus porque ela é alta e fica linda perto da janela. Nesse outro cantinho entrou uma jiboia pendente. Olha como esse lado da sala já ficou muito mais interessante. E para dar mais aconchego e suavizar o peso do sofá azul, coloquei almofadas maiores na cor palha e uma mantinha. O tapete eu mantive e a cortina clara num varão escuro completou a decoração. Para finalizar, uma iluminação mais quente aqui e um pendente. Percebeu a diferença? Parece outra sala, né? É exatamente isso que eu tento mostrar aqui no canal e nas consultorias. Nem sempre precisa mudar móveis, fazer planejados, só falta escolhas melhores. Se você também quer que eu veja um ambiente da sua casa, é só apontar o celular para esse QR Code e postar uma foto na nossa comunidade contando tudo o que você gostaria de mudar. Quem sabe a próxima transformação não é a sua. Como sempre, se você chegou até aqui, escreve a frase secreta: Adorei o decore. Esse foi o primeiro episódio do quadro Decore. Cada novo episódio traz uma transformação diferente para ajudar a valorizar a sua casa, então não perde nada. Agora eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!